Reviravolta na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Oi, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando esse conteúdo sempre dedicado a vocês que nos prestigiam com a sua audiência, trazendo o que acontece na capital do poder, que é Brasília. A cidade, ela cada dia nos surpreende com novas informações e a noite de ontem não foi diferente, né, Rodolfo? A gente tinha um dia, só para que você saiba do que nós estamos falando, de acompanhamento com relação às negociações para o comando da Câmara dos Deputados. Lembrando a vocês que tanto o Senado como a Câmara terão o final do mandato dos seus respectivos presidentes já no início do próximo ano. Então, as disputas começam para saber quem é que vai assumir a Câmara dos Deputados e o Senado da República. E no caso da Câmara, ontem, até o final do dia, tinha, entre aspas, um acerto que parecia que dariam 3 candidatos disputando aquela casa, que era justamente o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, o deputado Elmar Nascimento, apoiado inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e o deputado Antônio Brito, da Bahia, apoiado pelo Palácio do Planalto. No final da noite, tudo mudou, não é isso? É isso, né? A coisa me lembrou, Alexandre, aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Que fala assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, né? Que se casou, aí terminava assim, que se casou com J. Pinto Fernandes, que não tem nada a ver com a história. O que aconteceu ontem foi um pouco isso, né? Quer dizer, então, Arthur Lira amava Elmar Nascimento, Gilberto Kassab e Lula amavam Antônio Brito, outros ali amavam Marcos Pereira, e no final das contas, então, apareceu, na falta ali de um consenso, o nome do líder do Republicanos na Câmara, o deputado Hugo Mota, que até então não tinha nada a ver com a história, né? Foi toda uma construção, havia esse impasse, né? Arthur Lira vinha já defendendo a candidatura do Elmar Nascimento, líder do União Brasil, já há muito tempo, tentava buscar um consenso ali e não conseguia. Havia problemas com relação ao nome do Elmar Nascimento, até dentro do próprio Centrão, mas a grande resistência era o Palácio do Planalto. O Lula não aceitava o nome do Elmar Nascimento. O candidato preferido do Lula era o líder do PSD, o deputado Antônio Brito, apoiado também pelo presidente do seu partido, o Gilberto Kassab. Corria aí por fora, né, o vice-presidente da Câmara, o Marcos Pereira, e até tinha aí algumas pessoas que falavam no líder do MDB, o deputado Isnaldo Bulhões. O Hugo Mota era um azarão nessa história toda, mas aí, diante do impasse, a noite correu, ficaram ali conversando, discutindo, arquitetando essas coisas. Quando chegou na noite da terça-feira, o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, abriu mão da sua candidatura em nome do Hugo Mota, e parece que aí há uma possibilidade de construção de uma unidade em torno desse nome, Alexandre. Ao que tudo indica, Rodolfo Lago, Hugo Mota tem grande parte do apoio dos parlamentares de diversas cores e legendas. Hugo Mota é um deputado que foi eleito, quando foi eleito pela primeira vez, é importante que todos saibam, ele está no 4º mandato na Câmara dos Deputados, ele foi foi o deputado mais jovem do Brasil a ser eleito deputado federal. Ele tinha apenas 21 anos de idade, ele é da Paraíba. Hoje ele é do Republicanos, mas ele iniciou a vida política dele no PMDB. Hugo Mota é muito bem quisto dentro da Câmara e realmente é um nome que leva quase unanimidade. Por isso foi uma jogada de mestre de Marcos Pereira. Marcos Pereira sentiu ontem, no decorrer do dia, que não ia ter chance a candidatura dele. Realmente ele ia perder. E ao perder, ele não ia ter condições de comandar nada do processo. O próprio Lira, ao partir do momento que conversou com o presidente Lula e viu também que o Elmar Nascimento não emplacava, começou a ficar em dificuldades.
E Antônio Brito, apesar de ter essa força imensa e o sabido Kassab ao lado dele, sabe que sozinho ali não consegue eleger. Então, a tendência era que tivessem 3 candidatos, nenhum deles com preferência. Aí é como você bem disse, o poema, aparece Hugo Mota. Hugo Mota, de fato, parece que vai unir esses 3. Agora, essa união, Rodolfo Lago, gera a nós algumas reflexões de frente. Por quê? Hugo Mota não é um cara alinhado completamente ao Palácio do Planalto. Hugo Mota não é completamente alinhado a Gilberto Kassab, mas Hugo Mota é alinhado a Marcos Pereira. Portanto, Marcos Pereira não faz o presidente que ele queria, que era ele próprio, mas pode fazer um candidato que ele vai ter ascendência. E aí tira justamente o que Lira mais teme. Um outro nome que possa substituí-lo, mas que ele não vai mandar. Pois é, né? Na verdade, aí todo mundo aí cedeu um pouco nessa convergência aí em torno do Marcos Pereira, né? Na conversa ali, o Lula teria dito em torno do Hugo Mota, perdão. Na conversa com o Marcos Pereira, o Lula teria dito que aceitaria o Hugo Mota. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não declarou isso, mas pelas conversas todas, tende-se ali, o que se fala é que tende-se a que o Arthur Lira também abra mão da candidatura do Elmar Nascimento para apoiar o Hugo Mota. O Kassab é que estaria nessa altura um pouco mais resistente de retirar ainda o nome do Antônio Brito. Porém, isso é o que se imagina agora que se convirja para isso hoje, e aí a gente tenha esse anúncio. Agora, realmente aí, nesse processo, o Arthur Lira realmente parece ter perdido um pouco mais. Quer dizer, o Arthur Lira tinha todo o trabalho do Arthur Lira, desde sempre, era no sentido de fazer um sucessor que ele viesse a controlar. Para quê? Para que ele continuasse tendo o poder que ele tem hoje. Se a coisa realmente convergir para o Hugo Mota, não vai ser bem assim. O Hugo Mota pode vir até a ter o apoio do Arthur Lira, mas ele não será um nome construído pelo Arthur Lira. Muda um pouco essa correlação de forças ali na Câmara, e é muito provavelmente por isso que o Lula aceita isso, porque aí, na verdade, ele passa a ter um nome ali que, embora não seja um nome totalmente alinhado ao Palácio do Planalto, não seria também um nome totalmente controlado pelo Arthur Lira, Alexandre. Até porque o bastidor que veio do Palácio do Planalto diz que quando o Marcos Pereira esteve no gabinete com Lula, isso aconteceu ontem, entre o final do dia e o início da noite, para comunicar justamente o nome de Hugo Mota, que Lula viu com bons olhos. E Lula vendo com bons olhos, o fator Kassab é mais aplacado, porque se o Lula falar com Kassab, como bem sabido que vai negociar alguma coisa com o presidente de seu interesse e vai abrir mão do Antônio Brito. Claro, vai ter um preço. De qualquer maneira, o Hugo Mota entraria, com o apoio da grande maioria. E ainda que não tivesse o apoio do coração de Lira, diante de uma derrota acachapante, Lira ficar fora do processo e, de fato, não poder ter nenhum comando a partir do próximo ano, é melhor ter alguém que, ainda que ele não comande, ele tem diálogo, né? Claro, eu acho que aí a coisa então, ela passou a correr essa solução por esse caminho. E aí havia até uma especulação, só para a gente concluir aqui, Alexandre, no sentido de que o Lula pudesse vir a nomear, no ano que vem, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, ministros, para tentar também ali acalmar essas coisas e aí trazer o PP mais para dentro do governo. O presidente do PP, Ciro Nogueira, é de oposição, e no caso de levar o Rodrigo Pacheco, é justamente puxar o Gilberto Kassab, que faz esse jogo aí de um pé em cada canoa, né? Ele está na base do governo, mas ele é secretário de Estado
do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o nome da candidato virtual da direita em 2026 à presidência da República. Rodolfo, nosso tempo está estourado, mas eu não consigo deixar de fazer um comentário. Você falou aí da possibilidade de Arthur Lira virar ministro de Lula. Eu queria ver uma reunião ministerial onde tivesse Arthur Lira sentado e ao lado dele Renan Calheiros Filho. Vai ser interessante de se ver. Não é? Vai ser curioso, vai ser engraçado, mas essa conversa também corria ontem no Congresso Nacional. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E deixando aquele convite, se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.